surgiu no final de semana, né? Porque eu fiquei pensando o que que a gente poderia fazer para fazer a reflexão de uma coisa atual, né? E eu, do nada, no domingo, falei, caramba, sabe? Como é que o Kardec reagiria a isso, né? Essa guerra do islamismo, do Maomé, do Trump, enfim, o que que é isso, afinal? Porque eu realmente nunca me interessei de entrar para saber, né? E aí eu descobri na Revista Espírita dois textos de Kardec, na verdade é um artigo que ele divide em duas partes, tá? É a Revista Espírita de 1866, de agosto e de novembro, cujo título é exatamente esse, Maomé e o Islamismo, tá? O subtítulo, eu que coloquei uma leitura histórica, filosófica e espírita. É, deixa eu dar aqui o ok para que está sendo gravada. Então, qual é a grande, o que que nós vamos estudar, né? O Kardec, nesse artigo, ele vai analisar o islamismo e vai dar uma visão bem legal que, sem preconceito, tentando não, ele consegue fazer muito bem a ligação das religiões, né, com o progresso humano. E aí a gente vai falar, nossa, mas que progresso, né? Porque como que essa religião pode soltar bomba, matar, etc. e tal. Quem quiser depois no final, eu estou colocando o link para vocês lerem. É um artigo muito interessante, não é um artigo pequeno e vale a pena a gente ver. Mas vamos dar uma refletida em cima do que eu consegui tirar. E se der tempo, depois a gente coloca o texto mesmo, onde tem até algumas passagens do Alcorão, tá certo? Bom, por que refletir sobre Maomé, né? Sobre Maomé? Num curso de filosofia, onde nós temos o espiritismo, né? Onde a gente passa pelo cristianismo, e a gente vai ver que o Kardec entrou nessa vibe justamente no sentido de fazer uma análise para superar preconceitos, né? Compreender direito o contexto em cima do que isso significa dentro da fraternidade universal, tendo as religiões como etapas do progresso humano. E a proposta dele é uma análise fora das lendas e do fanatismo, mas à luz da história e do progresso moral. E tem várias frases dele, o texto, como eu disse, ele é um pouquinho extenso. É tão interessante que, na verdade, eu não sabia nem o que, eu fiquei em dúvida até sobre o que tirar de importante das citações literais do Kardec mesmo, né? Porque ele diz que para começar, ele fala que se fez sempre uma ideia muitas vezes falsa de quem foi Maomé. E ele vai contar a história dele, né? E vai fazer esse julgamento da sua figura e da própria religião que ele acabou fundando, dentro de um julgamento histórico, né? De uma análise imparcial e separando o que é princípio e o que é fanatismo, né? Ou seja, o que é de Maomé, né? E aí nós vamos analisar o que pode ter entrado de, de influência dele mesmo, né? Como ser humano, e o que é o fanatismo que se tornou depois com os seus seguidores, né? E o Kardec diz: julgamos mal uma religião quando tomamos por ponto de partida exclusivo as nossas crenças pessoais. O Maomé ele nasceu em 570 e morreu em 632, né? Numa fase que de muita é,
muita atividade comercial, né, naquela parte do Oriente Médio também, e quando Roma está começando a institucionalizar o cristianismo como religião, né, com seus dogmas, etc. e tal. E ele, no Oriente Médio, ele surge como um profeta. O que o Kardec reconhece nesses textos como os pontos positivos, né, de Maomé? Ele diz que para o meio onde ele vivia, o código religioso que ele fez foi um progresso real. Então, a fase, a, a interpretação de Kardec é em cima da lei do progresso, né? Por quê? Porque ele consegue restaurar o monoteísmo, a unificação social daquelas tribos que brigavam entre si, né? E o progresso relativo ao meio, ele conseguiu dar um progresso a isso, porque todos falavam a mesma língua, todos se comunicavam, todos vendiam, compravam, mantinham relações comerciais. E o Kardec reconhece mesmo uma grandeza moral em diversos momentos, né? A gente tem que lembrar que no ano 570, Maomé está num ambiente que tem muito conflito, né? Muito conflito, o povo é muito bárbaro, entre aspas, no sentido de costumes ainda, às vezes, é, bem ruins, bem estúpidos, se é que eu posso falar, né? E ele chega num momento, o islamismo chega num momento como chegou Moisés no Velho Testamento para educar, né? Também com suas leis, aquele povo que estava dando problema. Como é que ele se torna isso? Nós vamos ver depois. E como pontos negativos, Kardec analisa a poligamia, o poder religioso misturado com poder político, o fato dele se dizer ser o selo dos profetas, ou seja, o último profeta, né? Então, o que causaria, de certa forma não, com certeza, o fim, do progresso, né? Ele é o fim, ele é o último profeta, o fim das revelações, né? E as limitações humanas, que ele coloca como ponto negativo, não no sentido das limitações, mas no sentido que essas limitações humanas atrapalham muitas vezes esse processo das revelações. Mas o que ele mais evidencia é a poligamia. E ele fala nesse texto que foi o grande verme roedor do islamismo, né? O seu mais grave erro. Na verdade, essa poligamia, se der tempo, depois a gente vai ler alguma coisa do texto que eu separei. Ele tentou até normalizar isso, porque antes eram 10 mulheres, né, para cada homem, ele limitou para 4. Então, quer dizer, de uma forma ou de outra, ele tentou botar ordem na bagunça. Só que para ele continuava podendo ter as 10, né? Bom, eu separei um texto sobre a parte da guerra o guerreiro Maomé, né, que vai defender a sua, a sua área, o seu povo, e ele fala que o papel de guerreiro de Maomé foi uma necessidade, e que esse papel pode desculpá-lo de certos atos, mas a mesma coisa não se dá em relação a outros aspectos. Por exemplo, o aspecto moral, né? Ele conta que até a idade de 50 anos, e enquanto viveu, sua primeira esposa, Khadija, 15 anos mais velha do que ele, seus costumes foram irreprocháveis. Mas a partir de então, suas paixões não conheceram freio.
e foi incontestavelmente para justificar o abuso que delas fez que ele consagrou a poligamia na sua religião. E aí, vários trechos desse parágrafo, né? Os homens de gênio perdem sempre o seu prestígio quando se deixam. Isso é uma fala de Kardec, tá? Os homens de gênio perdem sempre o seu prestígio quando se deixam dominar pela matéria. Ao contrário, crescem tanto mais quanto mais se elevam acima das fraquezas da humanidade. Contudo, o desregramento dos costumes era tal na época de Maomé que uma reforma radical era muito difícil em homens habituados a se entregar às suas paixões com uma brutalidade bestial. Nós vamos ver no Alcorão que ele proíbe dos homens terem relacionamentos, né, com suas sogras, com as suas sobrinhas e por aí vai. Se ele está proibindo, é porque era uma coisa que acontecia, né? Portanto, podemos dizer que, regulamentando a poligamia, ele pôs limites à desordem e conteve abusos mais graves. A fala de Kardec é sempre no sentido de mostrar o que houve de progresso nisso tudo, porque nós ocidentais, quando nós vamos analisar o islamismo, nós que fomos criados, a maioria no catolicismo, né? Nós não entendemos direito. Como assim, né? Para que que serve isso se é tão radical? Mas isso não deixou de ser uma forma também de colocar limites à desordem do povo da época, né? Mas nem por isso a poligamia deixará de ser o verme roedor do islamismo, porque é contrária às leis da natureza. Olha o que o Kardec fala. Pela igualdade numérica dos sexos, a própria natureza traçou os limites das uniões, permitindo quatro mulheres legítimas. Maomé não pensou que, para que sua lei abrangesse a universalidade dos homens, era preciso que o sexo feminino fosse ao menos quatro vezes mais numeroso que o masculino. Obviamente, uma comparação de Kardec, do jeito que ele era lógico, racional, né, que dá realmente o que pensar. Mas afinal, quem foi Maomé? Né? Eu não sei se vocês já pesquisaram quem é esse profeta que veio depois de Jesus, né? E por que ele teria vindo? Como homem, ele era da tribo dos Coraicitas. Ele teve uma juventude honesta e tinha o apelido de Almin, que era o homem fiel e confiante. Ele teve uma vida simples e sem luxo, um forte senso moral na juventude. Casou-se com uma prima rica e mais velha, 15 anos que ele. E após os 50 anos, depois da morte dessa prima, né, que era sua mulher, os costumes dele mudaram. Ele desposou várias mulheres, teve 12 ou 13 em casamentos legítimos e, ao morrer, deixou 9 viúvas. Pela experiência espiritual, tudo indica que ele foi um médium inspirado, né? Ele teve sonhos, né, e visões do anjo Gabriel, que lhe mostrava um livro dizendo que aquilo era salvação, né, e que ele precisava conhecer as verdades. Mas isso acontecia não de uma forma quando ele estava normal. Normalmente isso acontecia em estados estáticos, como diz a história, e síncopes, né? E essas revelações foram fragmentadas, indicando que ele tinha momentos, né, dessas revelações como médium, né? No sentido mediúnico. O Alcorão, que é da autoria dele, mas que não foi ele que escreveu, né? Foram os seguidores dele, que escreveram em cima do que ouviram dele.
São 114 suratas, né, que seriam os versículos, né, como para nós é da Bíblia. Ele foi compilado após a sua morte, e as inspirações que o Maomé teve foram registradas pelos discípulos. E Kardec diz que é uma confusão, porque falta uma ordem sistemática e dá uma confusão literária justamente por ausência de método. E é verdade, você não tem a coisa separada por assunto ou por uma coisa de período de tempo, é tudo misturado. E se os muçulmanos, diz Kardec, seguissem em espírito o Alcorão que o profeta lhes deu por guia, eles seriam, sobre muitos aspectos, muito diferentes do que são. Isso significa o quê? Que a interpretação, né, muitas vezes causa uma confusão danada para o entendimento das verdades espirituais, mas não é só isso. Além das verdades, existia a parte moral, do Maomé, né, como ser humano, que, como médium, como filtro, ele não só poderia, como fez com que muitas dessas suratas fossem para beneficiá-lo, inclusive a parte das mulheres, né? No Alcorão, a gente tem coisas muito parecidas com o que a gente já estudou, né? Deus para eles é uno, eterno, onipotente, justo e misericordioso. A alma, ela é julgada após a morte, existe uma responsabilidade individual, existe a ideia de vida futura, porque ele fala quando, assim que eu voltar à Terra, se ele vai voltar é porque ele já esteve, né? Então, é, acaba caindo na coisa da multiplicidade de existências, mas ele não fala em reencarnação. E é um processo de recompensa e punição. A recompensa é o Jardim das Delícias, e é muito interessante aqui no texto, quando vocês lerem, que esse Jardim das Delícias é um jardim de fontes, de água pura, de temperatura amena, afinal, eles moravam no deserto, né? O Alcorão não é uma obra escrita por Maomé, com a cabeça fria e de maneira continuada, mas o registro feito por seus amigos das palavras que ele pronunciava quando estava inspirado. E aí a gente vai vendo uma linha do tempo interessante, né? Porque a gente começa com o judaísmo, 1200 a 500 antes de Cristo, quando consolida-se, né, o monoteísmo ético, a imortalidade da alma, que é desenvolvida progressivamente. Depois o cristianismo, né, com Jesus, a universalização desse monoteísmo não é mais só para aquele povo, para os judeus, né, mas para todo mundo. A ênfase da vida futura e o desenvolvimento posterior da Trindade, que que é instituído pelo catolicismo, né? Porque no cristianismo primitivo, essa trindade não existia, porque todas as falas de Jesus referindo-se ao Pai era no sentido espiritual, não no sentido de hereditariedade ou coisa parecida, né? E aí no islamismo, 570 anos depois da vinda de Jesus, né? Coincide, obviamente, com a vida de Maomé. E qual é o principal ponto do islamismo? É o retorno ao monoteísmo absoluto. Julgamento e vida futura, unidade divina, radical e seguir o livro e o profeta. Por que essa unidade divina e radical? Porque com os concílios e com a institucionalização do catolicismo como religião oficial, né, de Roma,
foram colocados, houve não é que alguém colocou, né? Há um progresso nessa análise religiosa, esse progresso no sentido de que as ideias vão chegando e vão se completando e vão surgindo os dogmas, porque é muito difícil você sustentar a ideia do Deus único sem você ter a representação, né? E quando eles representam esse Deus em Jesus, aí aparece tudo que a gente já conhece, né? É, o sofrimento, o sofrimento por nós, a Trindade universal, porque Jesus é Deus, a virgindade de Maria, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. E quando ele fala na Trindade, o islâmico, o muçulmano não vai aceitar de jeito nenhum, porque a religião surgiu, com Maomé justamente para retomar esse monoteísmo que estava sendo conturbado através dos próprios dogmas e das institucionalizações das regras, dos concílios, etc. e tal, como religião, né? A gente lembra que Jesus não fundou nenhuma religião, né? E quando ele falava eu e o Pai somos um, era no sentido de ele saber o que significava a lei divina e sabia cumpri-la, né? E não que ele fosse Deus. Bom, aí a gente vê o florescimento filosófico islâmico. Eles começam a fazer as traduções de Aristóteles e começam a integrar fé e razão e desenvolver uma metafísica. Não é Deus como Pai no sentido de homem que tem um filho, mas Deus como Criador, uno, onipotente, misericordioso, por aí vai. Na filosofia islâmica, nós já estudamos, né, o Avicena e o Averroá. No começo do século IX, século XII, nós vamos ter essa tradução de Aristóteles, a sistematização da metafísica, o desenvolvimento racional da ideia de Deus, né? Vocês percebem que é como se fosse retomar, né, o que havia sido conturbado, né? Que havia sido alterado. E é uma coisa importante a gente mostrar que não foi Maomé quem criou a metafísica islâmica, né? Foram os filósofos que sistematizaram racionalmente os conceitos teológicos. E esses filósofos, eles vão exatamente defender a ideia do Deus único, da responsabilidade dos atos e por aí vai. E aí a gente percebe três momentos, né? Um religioso revelacional, né, que seria o Alcorão, um racional metafísico, né, que seria justamente quando Avicena e Averroá tentam colocar a razão analisando isso tudo, né? E depois a gente vai vendo que isso tudo vai evoluindo, né? Primeiro ele é religioso, em termos de revelação, depois ele é metafísico, em termos da razão, e depois ele fica racional, experimental e progressivo com o espiritismo, mostrando o quê? Que o espiritismo ele não rompe com a tradição monoteísta, ele amplia, racionaliza e dinamiza, né, esse conceito de Deus único pela própria lei do progresso, né? Se Deus é misericordioso, ele nos dá novas oportunidades, né? E por isso, nessas novas oportunidades, o ser humano está, o espírito, né? Está destinado a progredir. E aí eu coloquei alguns exemplos
sobre essa ideia de Deus, como ela vai mudando na nossa compreensão, né? No judaísmo antigo, é aquele legislador severo ligado a um povo específico, o povo hebreu, né? No cristianismo, ele é um pai universal, já não é de uma pessoa, de um povo só. No islamismo, ele é uno e transcendente. Na filosofia medieval, Deus passa a ser pensado como um ser necessário e um motor imóvel, que a gente já viu em Aristóteles. E no Espiritismo, Deus é definido filosoficamente como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso nos mostra que Deus é imutável, a compreensão sobre Deus é progressiva. A gente vai entendendo o que é Deus conforme a gente vai tendo conhecimentos e moral também para compreender essa parte transcendente, né? O que o islamismo aceita do cristianismo? Ele aceita Jesus como profeta, mas não como Deus. O evangelho como revelação divina, Maria como mulher virtuosa, os milagres de Jesus, ou seja, o cristianismo como uma parte da revelação divina original. O que ele não aceita? A Trindade, porque vai totalmente contra o quê? Justamente o monoteísmo que eles defendem, porque ao pé da letra é como se Deus, a unidade de Deus estivesse dividida, né? E é muito engraçado, porque no Alcorão diz que se Deus, quem disser que Deus tem filho é uma blasfêmia, porque eles entendem essa expressão, filho de Deus, como de forma literal e não metafísica, né? A gente precisa lembrar sempre que o islamismo nasce no século VII, num ambiente justamente politeísta, idólatra e tribal. Então, nasce justamente para combater esse politeísmo que começava a tomar corpo cada vez mais em função da própria Trindade, né? Maomé precisava afirmar o monoteísmo absoluto e qualquer formulação que parecesse multiplicar a divindade era vista como retrocesso ao politeísmo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá indo bem? Como é que vocês estão? Podemos tocar? Tá indo bem. Beleza. Se alguém tiver alguma coisa para perguntar, abre o microfone e pergunta, tá? Ou para comentar. Eu fiz um quadro da comparação com a filosofia espírita, colocando cristianismo, islamismo e espiritismo, né? E aí a gente vai vendo a evolução das ideias, né? No cristianismo, aqui não é cristianismo, né? É cristianismo barra catolicismo, né? Cristianismo depois institucionalizado. A Trindade, né? Deus. No islamismo ele é uno absoluto, no espiritismo ele é inteligência suprema. Jesus, no cristianismo, é Deus encarnado. No islamismo é mais um profeta. E no espiritismo ele é espírito puro. A alma no cristianismo é criada no momento do nascimento, né? O islamismo é a mesma coisa, e no espiritismo a alma é o espírito encarnado. O destino da gente, né? No cristianismo é ou inferno, no islamismo também céu e inferno, no espiritismo já muda, porque entra a reencarnação, a pluralidade dos mundos, né? Então a gente vai vendo que essa ideia ela vai ficando cada vez mais bem elaborada pela própria evolução espiritual da humanidade, né?
E aí Kardec diz, olha, para apreciar a obra de Maomé é preciso remontar à fonte. Temos que julgar Maomé pela história autêntica e imparcial. Não seria lógico julgar essa religião conforme o que dela fez o fanatismo. É muito interessante isso, porque o Kardec ele compara, né, que o fanatismo ele acaba destruindo qualquer pensamento religioso, porque você foge da ideia principal da religiosidade, que é a fraternidade. E o fanatismo, o que que acontece? Você exclui o outro. Quando você exclui o outro, você não está cumprindo o seu papel enquanto religião, porque o papel da religião seria unir a todos numa fraternidade universal, né? Agora, esse fanatismo não é do Criador, né? Por exemplo, o fanatismo, de repente, não vem de Maomé, né? Vem dos seus seguidores, porque assim como, como veio também dos fariseus, dos doutores da lei, dos espíritas que não abrem mão de, de esfregar a letra, né? É, em qualquer polêmica, no sentido está escrito, nós ainda temos esse rescaldo, né? No sentido de, não, mas Kardec escreveu, os espíritos disseram, né? E a gente precisa pensar se isso está sendo passado pela nossa lógica, pela nossa razão, para nós entendermos realmente aquilo e não falarmos apenas como se fosse uma função que nós temos que cumprir e obedecer, né? Os livros de Allan Kardec estão ali para nos orientar, para fazer com que reflitamos e para fazer com que nós cresçamos nesse progresso espiritual e não que apenas obedeçamos, né? E a gente percebe que no islamismo a obediência é obediência à letra e ao profeta. Ou seja, eles não conseguem tirar daquela letra, daqueles versículos que agora esqueci o nome que eu falou que era antes. Eles não conseguem tirar a parte espiritual, a parte metafísica, o que está por trás, que é o que o Kardec vai fazer quando ele vai fazer vai reunir as mensagens dos espíritos e vai entender o que é realmente isso, né? Qual é a lógica que está por trás disso? E aí ele forma um edifício que, se você tirar um tijolo, tudo desmorona. Não é uma questão de crer, é uma questão de compreender. Opa! E aí, a gente sabe que toda essa parte que o Kardec fala, ele está ligado, ele justifica pelo progresso, que o progresso é uma das leis da natureza. Muitas vezes, nós, com o nosso pouco entendimento, nós nos perguntamos, mas há progresso nisso? Às vezes dá a impressão que o mundo está regredindo, que as pessoas estão, moralmente piores. Mas o que é esse progresso, né? O progresso, às vezes, é quando a luz se faz maior, a escuridão, o que tá escuro aparece mais depressa, né? Então, não deixa de ser um progresso. Embora não compreendamos progresso somente como uma coisa boa que nos fale aquilo que nós entendemos como progresso. Mas é aquela história. Às vezes o progresso vem por outras linhas que talvez séculos para frente a gente vai dizer, nossa, olha só, né? Como era e como estamos.
E hoje é essa mesma análise que nós devemos fazer, né? Entendendo que Deus é imutável, né? Isso me faz muito lembrar a lei de adoração, no sentido de que nós temos, né? Essa, essa religiosidade, essa ligação com alguém superior que já está em nós, já está em nossa consciência, em nosso coração, mas que a nossa compreensão sobre essa ligação, ela é progressiva, a gente não entende isso de uma hora para outra, né? E tá aí a gente querendo entender às vezes Deus através da partícula, através da ciência, quando Deus precisa ser compreendido através da moral e do intelecto humano, dependendo do seu progresso de conhecimento, do seu progresso para poder compreender a ideia de Deus, né? Porque é difícil a gente, com as poucas ferramentas que nós temos, entender a ação de Deus. Nós só vamos entender a ação de Deus pela lógica, né? E aí tem quem fala, ah, mas Deus é justo, é lógico ui, é lógico em fazer isso. E aí entra mais um tijolinho que a gente vai colocando, né? O merecimento, a escolha, o livre-arbítrio, a responsabilidade dos atos. Então a gente chega à conclusão com esse texto de Kardec que Maomé foi necessário para o seu tempo, né? E que o Espiritismo ele amplia a compreensão dessa lei divina. Então, nós vamos percebendo que todas as iniciativas que surgem para poderem, numa tentativa de espiritualizar o homem, é uma iniciativa válida. Nós, como humanos, é que vamos deturpando ao longo do tempo e não compreendendo, porque nós somos falhos, né? Assim como Maomé foi também. Ele também teve as falhas dele. E mas é como Kardec disse, não podemos analisar com preconceito e sem entender o contexto em que ele se encontrava, né? E a gente, como espírita, além do contexto, a gente tem a informação sobre a mediunidade, que nós sabemos que a mediunidade não é uma coisa sempre fácil, né, de se exercer, de se entender, de compreender as inspirações, de manter a condição moral adequada para poder receber uma revelação de uma sintonia melhor e por aí vai. Bom, eu queria saber de vocês, é o seguinte, eu estou colocando os dois links aqui para vocês acessarem o texto e eu queria saber se vocês querem saber algumas coisas do Alcorão dentro do texto do Kardec ou se vocês querem discutir o que a gente já falou. O que que vocês acham? Vamos ver um pouquinho do Alcorão? Acho bom. Não é legal, né? Peraí, deixa eu ver E se eu. Oi. estou gostando imensamente da sua explanação. Estou aprendendo muito, Eliana. Ai, Maria, Agora, obrigada, Maria da Penha. quanto a essa última pergunta, ou Ah, de uma forma ou de outra, sempre vai haver um aprendizado. Deixa que os colegas escolherem aí, tá bem? tá, obrigada. Eu queria muito que vocês lessem esse texto, sabe? É muito interessante. Eu vou pegar aqui do próprio link para a gente ver algumas coisas. Porque o primeiro texto. Ele vai falar mais sobre. Tá todo mundo vendo? Não. Não?
Não está compartilhado? Você tá no último slide ainda. Os Você Ah, links. tem, então peraí, se peraí, peraí. você Não, eu sair, já se sei. não tiver no Não, eu já PowerPoint, você sei. tem que sair do PowerPoint. Tá, já sei, peraí. Peraí, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair do PowerPoint, Tem que sair e é, compartilhar outra tela. e vou compartilhar a tela do texto. Isso aí. Ok. Agora deixa eu abrir o texto. Só que o meu texto é, ele tá todo grifado, porque eu grifei para fazer as. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto? Ainda não. Tá, pronto. Chegou. Então, a gente tem primeiro texto, o Kardec ele vai mostrar, ele vai fazer uma análise, né, sobre o islamismo, né, que à primeira vista parece encerrar muitos obstáculos, mas que a gente realmente não entende, e para entender, ele vai mergulhar nesse espírito do Alcorão, para entender por que que isso aconteceu. Nessa primeira parte, ele vai explicar a região, né, da Arábia, quando Maomé estava lá, né? A Arábia era povoada por diversas tribos, quase todas nômades. Essas tribos haviam estabelecido mercados, e para ir nesses mercados você tem as caravanas. Essas tribos se consideravam descendentes de Abraão, né? E aí eles têm uma crença que no Vale do Meca havia uma fonte que o anjo Gabriel aparecia e por aí vai, né? Por isso até hoje as peregrinações para Meca tem o templo, e no templo tem a famosa pedra, né, que foi trazida dos céus, que hoje eles falam que é o que eles guardam. E aí, uma das coisas que o Maomé faz uma vez no templo, eles brigam por causa da tal pedra, e para saber de quem que era a pedra, quem era o dono da pedra, que representava a religião deles, ele coloca essa pedra em cima de um tapete e manda todo mundo segurar esse tapete em volta, né? E levanta esse tapete e pergunta, né, de quem que era a pedra. Aí se descobre que era de todos, né, e que todos deveriam ser os adoradores desse Deus único, né? Aí ele fala na primeira parte toda a biografia do Maomé, sobre a infância, que ele tinha um amor suave e pacífico, que ele fazia parte de uma associação formada por alguns estudiosos, que 25 anos de idade ele se casou com a mulher lá que era prima dele, 15 anos mais velha. Ah, e aí eles vão reformar o templo, e aí aparecem conflitos para recolocar a famosa pedra, e ele fazendo aquele negócio do tapete, os assistentes se declaram satisfeitos e que ele tinha feito a paz ser restabelecida, né? Ele era um cara que meditava, né? E o Kardec vai falar que qualquer coisa, qualquer fato que seja interpretado
é, é passível de erros, né, que podem conduzir à ignorância e o fanatismo, né? Ele cita uma coisa que é engraçado, que o Alcorão diz num dos seus itens, né? Nós não abrimos teu coração e não tiramos o fardo de teus ombros. E essas palavras relacionadas com o acidente ocorrido com Maomé quando ele era ainda garoto deram lugar à fábula, propaganda entre os crentes e ensinada pelos sacerdotes como um fato miraculoso de que dois anjos abriram o ventre do menino e tiraram de seu coração uma mancha negra, sinal do pecado original. E aí vai, né? E aí o Kardec pergunta, pô, nós temos que acusar Maomé disso? E as outras religiões também não fizeram a mesma coisa? Um cristão esclarecido e imparcial está em melhores condições de fazer uma interpretação sadia do Alcorão do que um muçulmano é, fanático. Aí ele vai falar da visão da parte mediúnica do. Eu falei que o texto é grande, né? Ele vai falar da parte mediúnica do Maomé, né? Quando ele teve a visão, e aí todo mundo achou que ele estava ficando doido e que é, a, que ele era um impostor, né? Que ele não poderia falar isso para ninguém porque ele era impostor e seria expulso, e que ele deveria ir à luta, né? Então ele fala que o que resulta de muitos outros é que a missão de Maomé não foi um cálculo premeditado de sua parte, ela foi confirmada por outros. Antes de ser confirmada por ele, ele custou muito a persuadir-se. A gente ouve muito, né? A Maomé auto-intitulou-se profeta, né? E Kardec vai analisar isso sobre o estado estático, cataplético e cataléptico e sonambúlico espontâneo que ele tinha, né? Ele vai dizer que esses fenômenos estranhos são perfeitamente compreensíveis pelo espiritismo, né? Que o Alcorão não é escrito por uma. Algumas frases que eu estou lendo, vocês vê, surata chamam os versículos, né? A falta de ordem de método, né? O que não pode é crenças vulgares se tornarem artigos de fé. E aí isso aqui é importante também, porque ele compara o Alcorão, ao Pentateuco e o Evangelho, né? Ele diz que Maomé diz que Maomé recebeu a revelação de Deus da mesma forma que Moisés e por aí vai, né? E foi depois de Jesus. Jesus foi apenas mais um profeta. Aí o ridículo não lhe foram poupados, né? Ele teve muita sátira, ele se refugiou em Medina, e nessa época inicia-se para Maomé uma nova fase em sua existência. De simples profeta que era, ele foi constrangido a tornar-se um guerreiro. Essa é a primeira parte do texto, né? Aí tem onde a gente pode achar a relação desses textos com a codificação espírita. Isso aqui é o seguinte: antes dele publicar a segunda parte do artigo, era em novembro, ele publicou em agosto a primeira, a outra seria setembro e outubro. Mas ele não publicou porque ele esperou mais um mês em função de uma mensagem que ele recebeu, que é aquela mensagem da geração nova, os tempos são chegados, que a gente conhece bem, que está na Gênese, né? Então, ele vai colocar a segunda parte desse texto, desse artigo, só em novembro, tá? E aí ele coloca que Maomé mandou construir em Medina a primeira mesquita, né? Ele foi construído a fazer-se guerreiro. Ele observa que a persuasão tinha pouco domínio sobre aquelas populações ignorantes e turbulentas, né? E que não dava para ser bonzinho, para ser manso, né? Tinha que ir para a guerra mesmo, porque para eles
o Deus forte não podia manifestar-se senão por um homem forte, né? E o Kardec observa uma coisa interessante, que o Cristo, com sua inalterável doçura, teria fracassado nessas regiões. Aí o que eu coloquei do Maomé, temos que julgar Maomé pela história autêntica e imparcial e não segundo as lendas ridículas que a ignorância e o fanatismo espalharam por sua conta, ou segundo as descrições feitas pelos que tinham interesse em desacreditá-lo, apresentando como um ambicioso, sanguinário e cruel. Também não se deve considerá-lo responsável pelos excessos de seus sucessores, que quiseram conquistar o mundo para a fé muçulmana de espada em punho. Sem dúvida, houve grandes manchas no último período de sua vida. Ele pode ser censurado por ter abusado em algumas circunstâncias do direito de vencedor e de nem sempre ter agido com toda a moderação. Entretanto, ao lado de alguns atos que nossa civilização reprova, Kardec falando, né? É preciso dizer em seu favor que muitíssimas vezes ele se mostrou muito mais humano e clemente para com os inimigos do que vingativo, e que muitas vezes deu provas de verdadeira grandeza de alma. Ou seja, eu percebi também que esse livro sobre Maomé o Kardec, ele recomenda naquele catálogo de para se formar uma biblioteca espírita, tá? Bom, é, isso aqui já foi, deixa eu chegar no... Esse aqui é o resumo, né? Crença em um Deus único, onipotente, eterno, infinito, onipresente, clemente, misericordioso, Criador do céu, dos anjos e da terra, Pai do homem, sobre o qual vela e cumula de bens, ah, remunerador e vingador, é um Deus vingador, ó, numa outra vida onde nos espera para nos recompensar ou castigar, conforme os nossos méritos, que vê nossas ações mais secretas e preside o destino de suas criaturas, que ele não abandona um só instante, nem nesse mundo, nem no outro, submissão à mais humilde confiança absoluta em sua vontade santa, eis os dogmas. Ou seja, tem muita coisa que a gente fala, ai que legal, mas aí vem outro e fala assim, meu, mas também não é isso. Então a gente vê, por isso que o Kardec fala que é confuso, né, o Alcorão. Aí ele vai falar sobre o culto, né, nas mesquitas, a peregrinação à Meca, como é que tudo isso surgiu, né? A religião muçulmana admite o Antigo Testamento por inteiro até Jesus Cristo, inclusive que ela reconhece como profeta. Moisés e Jesus eram enviados de Deus para ensinar as verdades aos homens, como a lei do Sinai, o Evangelho é a palavra de Deus, mas os cristãos alteraram o seu sentido. Ele declara em termos explícitos que não traz nem crenças novas nem culto novo, mas que vem restabelecer o culto do Deus único professado por Abrão. E aí, olha, esse é o último discurso dele, é muito legal isso. É, são livros, né, que precederam e prepararam o Alcorão. Muitas coisas pegaram fragmentos desse último discurso que ele pronunciou em Meca, né? Quando ele estava já quase morrendo, né? Que chamam de a peregrinação do adeus, né? É, olha que engraçado. Ó povos, escutai minhas palavras, pois não sei se no próximo ano poderei encontrar-me convosco neste lugar. Sede humanos e justos entre vós. Que a vida e a propriedade de cada um sejam invioláveis e sagradas para os outros. Que aquele que recebeu um depósito o devolva fielmente àquele que o confiou. Aparecereis diante do vosso Senhor e ele vos pedirá contas de vossas ações. Tratai bem as mulheres. Elas são vossas auxiliares e nada podem por si sós. Bem machista, né? Mas mandou cuidar da gente. Vós as tomastes como um bem que Deus vos confiou, e delas tomastes posse por palavras divinas. Escutai minhas palavras, eu vos revelei tudo. Deixo-vos uma lei que vos preservará para sempre do erro.
Se a ela ficar desligados fielmente, uma lei clara e positiva, o livro de Deus e o exemplo de seu profeta. Então, eles são extremamente fiéis, né, ao Corão e ao que o profeta falou, né? Por isso que eles falam em nome do profeta e daí vai, né? Mas tem coisas que são muito interessantes. Ah, todo muçulmano é irmão do outro. Todos os muçulmanos são irmãos entre si, que sois todos iguais entre vós e que sois apenas uma família. Guardai-vos da injustiça. Ninguém deve cometê-la em detrimento de seu irmão. Ela arrastará a vossa perdição eterna. Aí a gente percebe que ele é o castigo eterno também. Ah, e aí ele pergunta, né, nesse discurso se ele havia desempenhado a sua mensagem e terminado a sua missão, e a multidão responde que sim, né? E aí o julgamento de Maomé e da influência de sua doutrina é feito por um de seus historiógrafos, numa obra alemã, né? E aí esse historiógrafo vai falar sobre ele, o Kardec vai colocar isso no texto e vai colocar algumas passagens textuais, né, do Alcorão tiradas dessa tradução. Kardec vai colocar, né? Então nós vamos ver que alguma coisa bate outra com o que a gente acha que é verdade. Outras coisas a gente acha absurdo e por aí vai, né? O mais importante é a volta do Deus único, né, que tinha se perdido e ordenar aquele povo que era de tribos que se matavam entre si, né? E hoje a gente vê que os seguidores, muitos dos seguidores que são xiitas, né, continuam a fazer a mesma coisa, mas o princípio do islamismo era a favor da fraternidade, né? Então tem, olha, a Surata 1, adorai o Senhor que vos criou, vós e os vossos pais, a fim de que o temais, que vos deu a terra por leito e o céu por teto, que fez descer a chuva dos céus para produzir todos os frutos. Não deis sócio ao Altíssimo. Ele é o único, né? É, Porque ele pergunta, por que não, o Alcorão, por que não credes em Deus? Estáveis mortos, ele vos deu vida. Ele extinguirá vossos dias e lhe reacenderá o facho. Voltareis a ele. Ele não fala explicitamente em reencarnação, mas ele fala em volta, né, para Deus. Ó, ele criou para vosso refúgio tudo o que há sobre a terra. Formou os sete céus, é a história dos sete céus, né? E olha aqui, o Oriente e o Ocidente pertencem a Deus. Para qualquer lugar que se voltem vossos olhos, reconhecereis a sua face. Ele enche o universo com sua imensidade e com a sua ciência. Ele formou a terra e os céus. Os ignorantes dizem: se Deus nos fala e se tu não nos fazes ver um milagre, nós não cremos, né? Então, aquela coisa de você crer somente no que é físico, né? Assim falavam seus pais e fizemos brilhar muitos prodígios para os que têm fé, ou seja, os que têm fé conseguem entender que Deus se mostra através das suas obras, né? Olha aqui, Deus não exigirá de cada um de nós senão conforme as suas forças. Cada um terá em seu favor as boas obras e contra si o mal que houver feito. Senhor, não nos castigues por faltas cometidas por esquecimento. Perdoa os nossos pecados, não nos imponhas o fardo que nossos pais carregaram. Não nos carregues além de nossas forças, faz brilhar para os teus servos o perdão e a indulgência. Eu queria muito achar o negócio das mulheres. Deixa eu ver se eu acho, peraí. Aí ele fala que é uma admiração a Deus, né?
desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? Que Ele é que nos deixa realizar a vida, né? E que é a sua bondade que nos alivia da pena, ó, tá vendo? Aí ele fala que os segredos não são, são desvelados, né? É, aquele que fala em segredo, aquele que fala em público, aquele que se envolve nas sombras da noite, aquele que aparece à luz do dia, todos são filhos de Deus, todos são igualmente conhecidos, né? Não como filhos de Deus, porque ele pega filhos no sentido que Deus é pai, no sentido de conceber filhos, né? É ele que faz brilhar o raio, o trovão celebra seus louvores, os anjos tremem em sua presença. Tem umas coisas bem legais. Os que imploram a outros deuses não serão exalçados, eles se assemelham ao viajante. Jamais diga, olha que legal, jamais digais, farei isto amanhã, sem acrescentar, se for a vontade de Deus. Eleva a ele o teu pensamento quando tiveres esquecido alguma coisa e diz, talvez ele me esclareça e me faça conhecer a verdade. O céu jamais anula o decreto que ele pronunciou, no sentido de que a lei é eterna, né? Ó, a ciência e a força como atributos de Deus. Se Deus punisse os homens desde o instante que se tomam culpados, não restaria nenhum ser animado na terra. Ou seja, ele é misericordioso, né? O sentimento de piedade, né? Olha que legal aqui, ó. Jesus é filho de Maria, enviado do Altíssimo e o seu Verbo. Ele o fez descer ao seio de Maria, ele é o seu sopro. Crede em Deus e em seus apóstolos, mas não digais que há uma trindade em Deus. Ele é uno. Esta crença vos será mais segura. Longe de ter um filho, ele governa sozinho o céu e a terra. Ele se basta a si mesmo. O Messias não coroará, não corará por ser o servo de Deus, assim como os anjos que rodeiam o seu trono e lhe obedecem. Ele quer dizer o seguinte, né? Que o Messias verdadeiro é ele não vai ligar para essa afirmação, né, de que Deus é uno, né? Porque ele sabe disso, né? Se ele é o Messias, aqueles que suspendem a Trindade de Deus são blasfemos, ó, o que eu falei. Não há senão um Deus. Se eles não mudarem de crença, haverá o suplício, tal, 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 tal. Aí vem servir a um só Deus. Deus não tem filhos, olha lá. Ele não partilha o império com outros deuses. Cremos em Deus no livro que nos foi enviado, no que foi revelado a Abrão, Ismael, Isaque, Jacó e as 12 tribos. Cremos na doutrina de Moisés, de Jesus e dos profetas. Não fazemos nenhuma diferença entre eles e somos muçulmanos. É o principal, né? Aí ele fala que todas essas revelações, né, são por inspirações, né? Assim como inspirou Noé, Abrão, Ismael, Isaac, Jacó, as tribos, Jesus, por aí vai. E aí Kardec coloca, né? Tendo o islamismo as suas raízes no Antigo e no Novo Testamento, é uma derivação deles. Podemos considerá-lo como uma das numerosas seitas nascidas das dissidências que surgiram desde a origem do cristianismo, devidas à natureza do Cristo, com a diferença que o islamismo, formado fora do cristianismo, sobreviveu à maioria dessas seitas e conta hoje com 100 milhões de sectários. Hoje eu não sei quanto é que é. Ó, a desprezo.
Embora censurando os cristãos, Maomé não tinha por eles sentimentos hostis, e no próprio Alcorão ele recomenda habilidade para com eles. Mas o fanatismo os englobou na proscrição geral dos idólatras e dos infiéis, cuja presença não deve manchar os santuários do islamismo, razão pela qual a entrada nas mesquitas em Meca e nos lugares santos é interdita aos cristãos, né? Ó, deu-se mesmo em relação aos judeus. Ó, ele fala sobre o perdão das ofensas, ó. Uma palavra honesta e o perdão das ofensas são preferíveis à esmola, que fosse consequência da injustiça. Deus é rico e clemente. Olha que outra coisa legal. Não discutais com os judeus e os cristãos, senão em termos honestos e moderados. Entre eles, confundi os ímpios, dizei: Nós cremos no livro que nos foi revelado em vossas escrituras. Nosso Deus e o vosso são apenas um. Nós somos muçulmanos. Olha aqui, terminemos nossas diferenças. Não admitamos senão um Deus e não lhe demos um igual. Que nenhum de nós tenha outro Senhor senão Ele. Se recusarem obedecer, dizer-lhes: pelo menos dareis testemunho que, quanto a nós, nós somos crentes. Maomé não é o pai de nenhum de vós, ele é o enviado de Deus. Olha aqui, gente, o selo dos profetas que eu falei. No sentido de selar, né, essa sequência dos profetas que vinham trazer as revelações, né? Aí ele diz que, falando sobre selo, ele anuncia que é o último, e depois dele não viria outros. E aí Kardec fala, né, que Maomé não levou em conta o progresso humano. É um erro comum a quase todos os reformadores religiosos. Ah, que é legal, olha. Esposas do profeta, ficai no interior de vossas casas. Não vos adorneis faustosamente, como nos dias da idolatria. Fazei preces e dai esmolas. Obedecei a Deus e ao seu apóstolo. Ele quer afastar o vício dos vossos corações. Sois da família do profeta e deveis ser puras. Zeide repudiou a esposa, nós te unimos com ela para que os fiéis tenham a liberdade de desposar as mulheres de seus filhos adotivos. O preceito divino deve ter sua execução. Olha só, gente, ó profeta, a ti é permitido desposar as mulheres que tiveres adotado, as escravas que Deus fez caírem em tuas mãos, as filhas de teus tios e de tuas tias que fugiram contigo e toda mulher fiel que te der seu coração. É um privilégio que te concedemos. Não aumentarás o atual número de tuas esposas, não poderás trocá-las por outra cuja beleza te haja tocada, mas a frequentação de tuas mulheres escravas te é sempre permitida. E aí o Kardec diz, né? É aqui que Maomé realmente desce do pedestal no qual ele havia subido, ou seja, e pisa na bola, né? Lamentamos vê-lo cair tão baixo depois de se haver elevado tanto e fazer Deus intervir para justificar os privilégios que ele a si próprio concedia para a satisfação de suas paixões. Ele permitia aos crentes 4 esposas legítimas, enquanto ele próprio tinha 13. O legislador deve ser o primeiro a cumprir as leis que faz. É uma mancha indelével que ele lançou sobre si e sobre o islamismo. Enfim. Ó, os jardins e as fontes do tal Jardim das Delícias, né? Olha lá.
que será a habitação dos justos. Ó, os habitantes do paraíso beberão a taça da felicidade. Os jardins das delícias serão. Por isso que eles acho que não têm medo também de morrer, né? Porque eles acham que vão para o jardim das delícias porque estão cumprindo o que está no Alcorão e o que a defesa do Deus único, né? Por isso que eles vão contra os ocidentais e aí acabam deturpando mais ainda, né? Ó, o paraíso de Maomé, né? Tem rios, tem fontes, tem frutos, né? E aí o Kardec liga uma coisa a outra, liga Lé com Cré, né? E diz que no meio em que vivia Maomé, eh, ele soube tirar do povo da barbárie e dele fazer uma grande nação, tá? Num próximo artigo, examinaremos como o islamismo poderá ligar-se à grande família da humanidade civilizada. Eu procurei esse artigo e não achei. Os únicos artigos que tem são esses dois mesmo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido, né? Pelo menos a gente ter uma ideia e ver o que o Kardec falava sobre isso. Eu, particularmente, achei bastante interessante. E se vocês quiserem falar alguma coisa, estamos à disposição. Pois é, Eliane, eu gostei muito, sabe? Eliana, né? Você, Sim, sim. então, ampliou muito o meu pouco entendimento, né, sobre o islamismo, que eu estou vendo agora de uma forma mais humana, de uma forma mais misericordiosa, certas horas, quando ele fala algumas coisas assim, não era aquilo que eu imaginava. Quer dizer, eu estava julgando de uma forma, como disse, você falou no início, né? Me baseando na minha crença, sem entender. Você abriu esse leque para mim, sabe? E ele É. veio para aquele povo ainda rude, politeísta, bárbaro. Era necessário a vinda de um profeta assim, e a gente compreende isso. Muito obrigada, muito legal. E Ah, gostando. imagina. É que o texto ele é longo, tem muitas coisas. É legal vocês lerem mesmo para vocês não perderem, sabe? Porque é muito Eu interessante. tenho É a muita coleção coisa. completa. Eu tenho a É, coleção completa da Revista Espírita, na Casa Espírita aqui de onde eu moro, sabe? então. Dá para entender que é engraçado. Uma coisa que eu pensei também, ô Maria da Penha, é a pergunta que o Kardec faz em 1800 e pouco, né? Ou seja, Maomé já tinha vindo também, né? E ele pergunta, né, qual o espírito mais elevado que tinha convivido entre nós, né? E os espíritos respondem Jesus, né? Jesus. Então, é muito interessante, porque a gente vê que são propostas que defendem a fraternidade, defendem Deus como um ser uno e único, mas você percebe que os exemplos de Jesus foram exemplos mais moralizados, né, do que os de Maomé. Então, Sem Kardec, dúvida. Kardec não perguntou à toa, só para que os espíritos respondessem Jesus, né? Talvez, como ele estudava todas as religiões também, né? Inclusive o próprio islamismo, como está na Revista Espírita, ele queria saber a opinião. Eu procurei também, vai ser um negócio que eu vou fazer agora, a comunicação de algum muçulmano, sabe? Ou na Revista Espírita, ou na. O anfitrião pediu para você iniciar seu vídeo. O que que é isso? Tem nada a ver, né? Mi, tá sem Não, som. não pedi nada. Ah, A sua, apareceu cã- aqui. a sua, Apareceu aqui que um tal de a anfitrião sua, a pediu. sua câmera está fechada, então a gente não te vê. Ah, é mesmo? Quer ver como eu tô bonitinha? Pronto. Desculpa. Boa, Miriam, obrigada.
Então, e aí a gente vai ligando uma coisa a outra, né? Eu faço a pergunta para vocês. Vocês concordam com Kardec que Maomé foi necessário para aquela região e para aquela época? O que vocês acham? Concordo plenamente. Era preciso. Se tinha um povo que vivia na barbárie, em guerras e politeísta, era preciso vir essa força de Maomé tentando arrebanhar um Deus único. Isso é o mesmo papel de Abraão, lá daquele povo, Moisés, etc. É. E outra coisa, Completamente. e outra coisa que eu pensei também, não sei se vocês concordam, é que se não, se não tivesse havido a deturpação, né, do cristianismo primitivo, talvez isso não seria necessário, né? Porque Isso, precisou retomar, né, a ideia do Deus exatamente. único, né? Precisou Você vê retomar. que, Então, por isso é que você fala, eles não aceitam Jesus, né? Não aceitam Jesus enquanto Deus fazendo parte da Trindade, porque eles entendem no sentido literal. exatamente. Então, assim, como a nossa história, como a história religiosa da humanidade é complicada mesmo, né? Como a É, gente tropeça e vai e volta e aprende e não cumpre, não atende, confunde, interpreta errado e por aí vai, né? muito bom, muito mesmo. Para mim foi E- muito bom. Oi, Eliana, fala, você Rudi. chegou, você chegou nos sufistas ou no sufismo? Sobre o que você quer É, comparar? dentro do islamismo, eles aparecem como uma forma mais mística de trazendo mais um misticismo. Eu não sei. Olha, Eu não eu fui a fundo acho, nessa área. eu acho que Não chega a ser místico, eles são mais. eu acho que os sofistas vão existir sempre, em qualquer lugar, né? Em qualquer Não, o época. sufismo, É, sufismo está é, dentro do islamismo, é. mas tem um livro que chama O Coração do Sufismo, ele é extremamente bonito. Sufismo. É, SU, sufismo. Então não sei, desculpa. Então Ele é, explica, Miriam, por ele, favor. ele é extremamente bonito, ele é bem próximo ao espiritismo. Ele chega um pouco mais. Mas ele segue Não, o é uma coisa. Alcorão? Não, é uma coisa mais. É puro, entendeu? Ele vai pelo lado, pelo amor, pela caridade, amor ao próximo, humildade. Ah, que legal. É muito Pode ser um bonito. próximo É, tema, né? Numa próxima reflexão sim, para a é gente muito bonito. Tem um retomar. livro chama O Coração do Sufismo, é muito bonito. É muito bonito, velho. Tem uns pedaços. Eu li o livro, eu tenho o livro. Tem pedaço lá que eu chorei, que me comoveu Olha muito. que legal. Me comoveu muito. Eu acho muito bonito. E eles têm uma dança deles, umas cerimônias que eles têm. Eles Uma usam dança umas que fica roupas, né? rodopiando assim. É, tem umas Eles roupas usam próprias. aquelas roupas diferentes. Sim. Mas Sim. é muito bonito. É muito bonito E mesmo. aquela dança, se não me engano, será que não tem alguma correlação com aquela espiral que a gente É, tem? porque eles ficam girando em volta, né? É. Em volta deles mesmos, entendeu? Mas aí É. é um grupo, são grupos, ou então sozinho. É muito bonito. É muito bonito. É muito bonito. O que eles Mas o. falam é que eles são. Como é que se fala? Que eles são o arquétipo da união com Deus e eles veem o mesmo Maomé, eles veem Maomé um pouquinho diferente, né? Mais brando, mais. É bem mais. É bem bonito. Não Eu tem acho não tem Aquela esse também. dança é uma lado. dança de louvor, né? É uma dança de Não tem louvor. esse lado deturpado. Tem, vai ter sempre alguma coisa, mas não tem tanto, entendeu? Porque ele é Mas acho pequeno, que entendeu? dentro do próprio islamismo tem
as diferenças, né? É porque a Dos impressão mais que eu radicais, dos menos. Eu acho que não são todos, todos do mesmo jeito. Tanto é que tem os xiitas, te- os sim, maronitas, os judeus, não sei o eu tenho a quê, impressão que o né? sufismo é um grupo Então, não menor, sei. entendeu? É uma coisa menor, não é uma coisa grande, é uma coisa menor. Eu Não queria são falar, muitos que são sufistas, entendeu? eu Porque queria falar o realmente seguinte, eu queria falar do bom senso encarnado, porque é tão interessante pensar que Demais, né? Kardec foi procurar Maomé, uma coisa que, como ele era aberto, né, para as coisas, sem preconceito. Até hoje a gente tem preconceito, como disse a Penha. Kardec não teve. Olha que coisa ele maravilhosa. não poderia ter. Sim, Miriam, mas não é uma coisa que surpreende. Eu tive a mesma Hum, sensação. Cada linha que eu lia, eu falava, gente, não é possível, olha o que esse cara está falando. Porque, assim, olha o que eu notei também, que ele não foge à crítica lógica que ele tem em relação ao direcionamento que ele tem sobre a espiritualidade, né? Então, assim, ele já tinha entendido isso, ele analisa à luz do espiritismo, né? E quando ele analisa a luz do espiritismo, ele coloca a lógica e o bom senso lá em cima. Ele fala: peraí, olha, o cara fez isso, é muito bom, mas olha só o que que ele falou, entendeu? Mas por que que ele falou isso? Por que que ele agiu dessa forma? E não é um simples citar, né? Nem Citar julgar. não, ele vai analisar. E quando ele fala, olha, a região, o povo da época, a cultura, as deturpações, e por aí vai, né? Tanta sim. coisa que ele puxa tudo, item por item, pela lógica. É maravilhoso Ele vai pela isso. filosofia, ele era. Sim, Ele vai pela ele vai pela filosofia. filosofia. Ele vai pela filosofia. Ele vai pela filosofia, porque se ele fosse pela religião, Não dá você certo. vê você vê que a crítica dele é É filosófica, não é filosófica. religiosa, É filosófica. é Por, por filosófica. isso que ele não julga, por isso que ele não tem preconceito, por isso e por tantas coisas, entendeu? Pensa bem, eu sempre, quando eu olho para isso, eu falo, "Bom, não poderia ser diferente. Para trazer o espiritismo, tem que ser uma pessoa que nem Kardec. Não dá para ser diferente. Não pode ter preconceito, não pode ter nada. Não estou dizendo que ele é perfeito. Melhor que nós, nem dizer. Ele foi, com certeza. E o coração dele era enorme. Mas ele foi genial, né? Mas foi Genial. genial. Ele tinha que ser genial. E ele tinha um caráter Ele é um dos. sereno. Ele Sim, tinha um caráter sereno, sim, né? sim. Ele não poderia ser diferente. Senão ele não ia trazer o espiritismo, ia trazer qualquer outra Ah, coisa. sim, imagina a gente comentando sobre Maomé e o islamismo. Imagina o que é que a gente ia falar, né? Vocês já pensaram nisso? A Sim, fala do rapaz aí, caráter sereno. Para ter um caráter sereno, de fato, é preciso não ter preconceito, não sim. julgar, é preciso ter uma grandeza de coração para analisar os fatos. É isso que ele falou. Kardec era sereno. Ah, É, ele é muito lindo isso tudo que eu aprendi hoje, viu? Ah, que legal. Adorei. Eu e o gostei bom senso bastante também. encarnado foi o Flammarion que falou Foi. No, 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 No discurso no dele lá no enterro dele, lá discurso, na no né? abertura discurso. do túmulo, não sei. E ele era Ih, tá muito sem som. objetivo, era muito Eu? inteligente, o Não, Flammarion. tô falando baixo. Em obras póstumas. Sim. É, é muito legal porque a gente vê que não dá para estudar por partes, né? Você tem que juntar as coisas que você vai conhecendo. Porque se você não junta, o teu conhecimento fica muito fracionado, Fragmentado. É, fragmentado. Eu falei fica, fracionado, mas a palavra certa é fragmentado. É fragmentado. Que fica com, adianta eu fica estudar com o lacuna, né? cristianismo, o islamismo, o espiritismo, Uhum. Maomé,
Moisés, Jesus, se eu não ligo isso tudo, né, Com contexto, ao contexto do ser espiritual. sim, do É ser isso que é o mais espiritual. importante, né? Quanto que esse ser batalha para poder progredir. É por isso que o progresso é uma lei. Né? A gente não Exato. consegue, a gente pode se acomodar por uma, duas, sei lá, três reencarnações, não sei quantos, mas a É gente que acaba se sacudindo, até na nossa vida comum, né? Às vezes a gente fala, não vou fazer isso, estou desanimada, não vou fazer, a gente não faz, mas chega uma hora, parece que uma força te impulsiona a ir em frente e fazer, né? Esse é o ser espiritual que busca, né? Que vai além, que contesta, que tenta se entender, se compreender. É muito lindo isso tudo. E Kardec faz essa crítica é, 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 como Maomé espírito, um ser espiritual, não, sabe? Um ser espiritual, com todas as suas falhas, com todas as suas, os seus instrumentos disponíveis, né? Então é muito interessante isso. E aí você fica meio abobada, porque você fala, meu, mas por que que eu nunca pensei desse jeito? Nosso pensamento acaba sendo muito estreito, né? E Exatamente. você percebe Kardec com esse pensamento enorme. a gente tem o pensamento estreito porque a gente não vai em busca, vai na raiz, tem que ir na raiz. Sim, Kardec vai na raiz, ele vai na fonte. ele vai na fonte. Se ele quer estudar alguma coisa, escrever sobre uma coisa, ele não vai escrever. Ele É. não, ele vai E aí, buscar lá, e entendeu? aí hoje eu fui ver aquele catálogo das obras para se fazer uma biblioteca espírita e tá ali o livro que ele está Tá, citando. tá. Maomé, o islamismo, não sei o que, não sei o que lá. Muito interessante, né? Bom, gente, acho que podemos parar. Eu já acho que o Kardec foi realmente sereno, como diz o nosso colega, mas com o tempo, ele vendo a idade avançando, a doença que ele tinha, ele começou a ficar um homem muito sério, porque não havia tempo mais para ele estudar muita coisa. E ele começou a ser mais seletivo, porque o que ele deve ter recebido de gente tosca, de gente, sabe? Então ele teve que ser seletivo. Até, aliás, as imagens de Kardec são todas sérias, né? Alguém vai fazer em IA e ele sorrindo, porque É, eu que nunca vi uma é, foto dele sorrindo, né? Mas diz que antigamente o pessoal só tirava foto assim, né? é o tempo, né? É a época É. que ele É, viveu. aham, Esse era o retrato oficial da coisa, entendeu? Ai, mas é muito legal. é. Gabriel, Agora imagina a aflição Kardec dele, foi né? Com tudo seletivo isso na desde o cabeça, com um começo. monte de coisa para fazer e sabendo que se ele não se cuidasse, meu, não é fácil não, né? Até onde eu trabalho para não deixar isso pela metade, né? E até onde eu vou. Você imagina o conflito que ele teve também, né? Como ser humano, né? A Meli deve ter dado muita força, não? Com certeza. Sim, eu Mais acho que Kardec sim. na veia, gente, é o que a gente precisa, sabe? Muito bom. É. É isso aí. É bem isso mesmo. Muito bom, Li. Muito A gente gostoso, conseguiu falar do islamismo e de Maomé filosoficamente. Basicamente falando. não é? Muito bom. Com a ajuda Obrigada. de Kardec, né? Li, não Oi. estou te ouvindo. Não, É você, que também Ah, já não, eu estou sem avisei. fone. ah, Desculpa. ela não quer me ouvir, aí ela tira o É fone. Ah, eu verdade. tirei, desculpa. A Eu gente posso, É- conseguiu fazer Essa, tudo isso com a essa, ajuda essa de cara Kardec. sou eu. Fala. eu queria uma pergunta aqui. As duas que eu não sei o nome, tem um cenário bonito atrás, estão fora do Brasil e lá ainda é dia? Hum, Aonde? o- Você, que está Eu? com uma vegetação linda aí, aqui é noite onde eu moro, É uma e a outra. foto. É uma Ah, Aqui, foto. a Uma minha aqui foto. é uma árvore no fundo do meu quintal, uma cerejeira. É uma mas é foto. de dia aí? Não, aqui é uma foto que É eu foto. tirei e eu Ah, coloquei, tá. Muito bonito, mas é muito. do meu quintal.
Beleza. Qualquer dia eu tiro o pé de maracujá, que os maracujá já está caindo tudo pelo chão. Opa. Coisa Ah, que boa. delícia. Eliana, obrigada. Foi muito bom. Li, obrigado, Li, foi muito gostoso. Muito obrigada a Tá bom. todos. A próxima vez você traz o sufismo, então. Valeu, foi muito bom. Vou estudar a É respeito. muito bonito. É. Bonito. Ah, você que já sabe, faz a próxima, Miriam, Ah, pelo amor sobre de isso. Deus. É, Meu livro não está aqui comigo, vai ser meio complicado. ah, Li é? essa história, eu Quando conheço. a gente Ah, manda para você. É uma já grande já história. pedi um, já mandaram para mim. Já pedi A um, já gente manda mandaram para pra mim. você, sem problema. Tá. Ai, Bom, ai, gente, tá bom. obrigada, viu, pelo carinho, pelas boas vibrações. Espero que tenha sido proveitoso de alguma forma. E vamos que vamos, né, Vamos lá. na nossa caminhada, no nosso passo a passo, Isso aí. Vamos sem desistir, tá bom? Nunca. desistir. Existir nunca. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. tchau, Tchau. gente. Obrigado pela Beijo. Obrigada. presença de todos. Tchau. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite. Boa Tchau. noite, Boa menina. Tchau, noite. tchau.